Presidente do STF decide arquivar decisão que impedia ex-presidente Lula de conceder entrevistas à imprensa. Com a medida, o ex-presidente poderá conceder entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que teve pedido rejeitado pela Justiça Federal em Curitiba. 19 de abril, Dia do Índio. Comunidades ainda lutam pela posse da terra. Ao lado da luta pela demarcação está a luta para serem incluídos como partes nos processos e não mais serem representados pela FUNAI. Em Goiás, o governo faz convênios para ampliar vagas para detentos. Apenas 20% da população carcerária exercem algum tipo de atividade profissional, dentro ou fora das cadeias. E os riscos do uso contínuo de agrotóxicos na última reportagem da série Crimes Ambientais. Ele é tóxico tanto para essas pragas quanto para o próprio ser humano. Depende muito do tempo de exposição. Olá, boa tarde. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu nesta quinta-feira restabelecer a veiculação de reportagens de 2 sites que tratavam de documentos cujo teor e existência não tinham sido demonstrados. Diante da manifestação da Procuradoria-Geral da República de não ter recebido o documento que a reportagem citava, o ministro tinha determinado de maneira cautelar a suspensão da distribuição das matérias na última semana. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o repórter Gabriel Seafrey, com quem nós conversamos ao vivo agora aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo a decisão, o conteúdo do documento publicado pela revista Cruzoé e também pelo site antagonista existe, mas não corresponde com a verdade. O ministro também defendeu a abertura do inquérito feita nesta semana para apurar suposta calúnia, ameaça, também notícias falsas e outras infrações contra o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a publicação poderia gerar consequências irreparáveis tanto para o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, quanto para a própria corte. E também falou que o documento não aponta conduta reprovável ou ilícita do ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Moraes também citou que o envio do documento aqui para o Supremo torna desnecessária a suspensão das publicações. Com todos esses argumentos, ele restabeleceu as reportagens. Cadu. Gabriel, mais uma pergunta. Nessa quinta-feira, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também decidiu arquivar decisão que impedia o ex-presidente Lula de conceder entrevistas à imprensa. Quais as informações? Bom, é isso mesmo, viu, Cadu? Com a decisão de suspender, arquivar, melhor dizendo, a medida tomada em medida cautelar, o processo agora segue para o relator, que é o ministro Ricardo Lewandowski. No ano passado, Lewandowski havia permitido ao ex-presidente Lula, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, a possibilidade de dar entrevistas à imprensa. O pedido havia sido feito por um jornal e foi negado pela 12ª Vara Federal em Curitiba. No entendimento da magistrada que analisou o caso, esse não é um direito absoluto do preso, essa possibilidade de dar entrevistas à imprensa. Lula está preso desde o dia 7 de abril do ano passado na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do triplex no Guarujá. Cadu. Obrigado, Gabriel, e boa Páscoa. A Polícia Federal prendeu em Itabuna, no sul da Bahia, 2 homens, um brasileiro e um polonês, suspeitos de manter pelo menos 9 venezuelanos em condições análogas a de escravos. Mais informações com Evne Araújo. O caso foi descoberto depois que um venezuelano conseguiu fugir do local e denunciou os abusos. Segundo as investigações, os estrangeiros eram atraídos com anúncios de emprego na internet. A promessa era de trabalho no Brasil com salários de até $400 para fazer a manutenção de brinquedos em um parque de diversões. Os aliciadores pagavam as passagens dessas pessoas, mas faziam descontos abusivos nos pagamentos mensais que elas recebiam. Além disso, os trabalhadores eram submetidos a jornadas exaustivas e ficavam em alojamentos sem condições sanitárias. Todos os resgatados já prestaram depoimento e agora vão entrar com pedido de refúgio no país. Os presos vão responder pelos crimes de tráfico de pessoas e de redução à condição análoga de escravo. E você vai ver no próximo bloco, no Dia do Índio, a luta pela demarcação de terras. A Constituição de 88 determinou que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas em 5 anos.
O Dia do Índio é também um dia de reflexão. No Brasil, as comunidades indígenas ainda lutam por uma série de direitos, entre eles o da posse da terra. Em 2009, em um julgamento histórico, os ministros do Supremo Tribunal Federal demarcaram as terras da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. 5 processos sobre demarcação de terras no Supremo Tribunal Federal. Tratam da reserva Parabuburi, das comunidades Macuxi, Taurepang, Vapixana, Guirarocá e Caiová. A decisão do STF, prevista para ainda este semestre, deve atrair a atenção de indígenas e não indígenas. A importância se justifica principalmente pelo fato de o STF poder manter o entendimento adotado no julgamento da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Foi quando surgiu o marco temporal de que os indígenas só têm direito ao lugar que ocupavam na data da promulgação da Constituição em vigor, 5 de outubro de 1988. Se o poder público se faz ausente em terras indígenas, tal omissão é de ser debitada a ele, poder público, e não aos índios brasileiros. Índios que não podem se opor à presença do Estado, juridicamente não podem, e ainda necessitam dela para contínua elevação dos seus padrões de segurança, politização, educação, saúde, transporte e demais itens de bem-estar material. Foi na Constituição de 88 que esse direito territorial ganhou maior relevância. A Carta Cidadã destinou um capítulo só para isso e deu regramento específico para a posse e usufruto da terra. A Constituição de 88 determinou que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas em 5 anos. Portanto, esse prazo já venceu desde 1993. E de lá para cá, nós conseguimos demarcar, nós, eu digo, o Poder Público Brasileiro, né? A FUNAI, o Ministério da Justiça, as autoridades envolvidas, conseguiram demarcar apenas 1/3 do território. Então, nós ainda temos 2/3 de débito com os indígenas. Isso gera conflito, isso gera insatisfação e a nossa preocupação é grande nessa matéria. As terras são indígenas. Se tem um problema no passado entre o Estado, a União e os particulares, quando foram titulados as terras, eles que se resolvam, né? Se tiver que indenizar, que indenize. Mas os índios não podem ser prejudicados por um vício ou por uma negociata ocorrida no passado. Ao lado da luta pela demarcação está a luta para serem incluídos como partes nos processos e não mais serem representados pela FUNAI. A gente tem importantes precedentes do ministro Fachin, que admitiu a comunidade Pixal de Narovuto como litisconsorte um mandado de segurança. A gente tem precedente do ministro Marco Aurélio e, mais recentemente, a gente tem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que admitiu a comunidade indígena de Morro dos Cavalos como litisconsorte passiva necessária na ação civil originária 2323. Em uma área nobre do Distrito Federal está a comunidade Funio-Tapuia. Foi uma briga na justiça com o mercado imobiliário que se arrastou desde a década de 70. A demarcação representa muito mais que a questão de subsistência. É uma área indígena de índios em situação urbana, o que não é normal no Brasil. Tá? Normalmente as terras indígenas no Brasil são de índios que estão isolados ou índios que estão com muito pouco contato em áreas rurais, longe de cidades, e aqui nesse caso específico são indígenas em situação urbana que inclusive não dependem da terra para alimentação ou para subsistência. O vínculo que eles têm com essa terra é um vínculo de natureza religiosa. Eles apelam para a terra que tem um valor inestimável e a Constituição é clara. A demarcação representa mais que definir limites. Garante a identidade de tantas etnias que precisam manter costumes e tradições. Na nossa modernidade, nós temos que fazer o que eu acho que a antropologia ensina. A humanidade implica em diversidade e nós temos que preservar a diversidade cultural. E para trazer mais informações sobre este assunto, esta reflexão, conversamos agora aqui nos estúdios da TV Justiça com o advogado Paulo Guimarães, a quem eu agradeço a presença aqui em pleno feriado da Sexta-feira Santa, agradecemos por isso, para falar sobre esse tema que é sempre presente, na verdade, muito antigo. Aliás, o doutor advogou, inclusive, naquele caso da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Passados 10 anos, naquele caso especificamente, pelo menos a questão da demarcação, ela foi consolidada. Mas isso não é uma realidade ainda na maioria das reservas indígenas do país.
Infelizmente, a questão da demarcação das terras, especialmente a garantia da posse da terra aos índios, ainda continua sendo um dos mais graves problemas que os povos indígenas enfrentam no país. Existem unidades da federação que os conflitos decorrentes da ocupação da terra por não índios em tempos passados e a necessidade de resolver esse problema impulsionam conflitos que a administração pública, especialmente o governo federal, necessita resolver. Nós ouvimos ali na reportagem um dos entrevistados usando a expressão vícios do passado. É o que acontece? Infelizmente ocorrem. Existem situações que estados membros, estados federados foram emitindo títulos de propriedade para ocupantes em terras que em ocasiões passadas, em décadas passadas, foram considerados pelas administrações estaduais como aldeamentos indígenas extintos, né, ou locais onde não havia mais uma presença permanente dos índios. Ocorre que eram terras indígenas ocupadas por comunidades ou fruto de expulsões, né, e esses povos continuaram, como continuam até hoje, defendendo a integridade da posse de suas terras. Esse conflito precisa ser arbitrado, precisa ser enfrentado, assegurando a tranquilidade para essas comunidades viverem, como também condições para que os produtores possam desenvolver suas atividades regulares. Eu tenho um dado aqui, doutor, que diz o seguinte, mas ainda faltam 2/3 para serem demarcadas num prazo que, na verdade, terminou em 1993. Existe alguma perspectiva disso ser cumprido, já estourado tanto assim esse prazo? Na realidade, nós podemos considerar que esse prazo de 5 anos que a Constituição fixou em 88, terminou em 93, já é o segundo prazo legal que foi dado, porque a Lei 6.001 de 1973, que é o Estatuto do Índio, que está em vigor até hoje, né, fixou também um prazo de 5 anos, e que terminou em 78 e não foi cumprido, né? Portanto, essa omissão do Estado, né, especialmente do governo federal, precisa ser enfrentado com a responsabilidade que o caso requer. Quanto do território brasileiro está reservado para... Estima-se hoje que em torno de 13%, 12% a 13% do território nacional. Há linhas que criticam a questão dessa demarcação para os índios, afirmando que haveria um favorecimento específico. Como é que o senhor fala a respeito desse tipo de crítica? Não existe favorecimento. Existe, na realidade, a obrigação do cumprimento de uma norma constitucional, que é o artigo 231 da Constituição, do qual decorre, no meu ponto de vista, um princípio, né, que o país já passou a adotar com a Constituição de 88, que é o princípio constitucional do respeito à diversidade étnica e cultural. E lá está estabelecido que está reconhecido os direitos originários desses povos, cabendo à União proteger e demarcar. Quer dizer, a obrigação da União é de impulsionar as ações administrativas com este sentido, ou seja, demarcar, ou seja, delimitar o espaço no qual os povos indígenas habitam, né, e efetivamente protegê-los, né? Fica a reflexão exatamente aproveitando esse dia de índio. Como dizia aquela música, antigamente todo dia era dia de índio, agora só tem o dia 19 de abril. Que fique pelo menos a reflexão e o cumprimento da lei. Muito obrigado, doutor, pela participação. E a seguir, reintegrar por meio do trabalho. Em Goiás, governo faz convênios para ampliar vagas para detentos. Atualmente, cerca de 500 reeducandos trabalham aqui no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Uma das formas de proporcionar o retorno saudável do reeducando ao convívio com a sociedade é por meio do trabalho. Em Goiás, apenas 20% dos presos exercem alguma atividade profissional. Os que têm oportunidade já pensam no futuro fora da prisão. Neste galpão de confecção industrial, o ritmo de trabalho dos reeducandos do complexo prisional é puxado. Diariamente, aqui são produzidas 4.000 peças de roupa. Jaqueline opera as máquinas de bordados. Trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Ela está presa há quase 3 anos e, quando chegou na penitenciária, não sabia nada do ofício. Com o tempo, se tornou uma das melhores funcionárias.
Uma hora essas portas vão abrir, o que eu fiz passou, ficou no passado, e a Jaqueline Bárbara agora vai ter uma nova história daqui para frente quando abrir essas portas, porque eu estou tendo oportunidade aqui. Este outro reeducando também preferiu o trabalho a ficar à toa dentro de uma cela. Cumpre pena em regime fechado há quase 8 anos e hoje é instrutor de tecelagem. Tem orgulho de mostrar os tapetes fabricados pela equipe. É um trabalho que você tem que ter um certo grau de paciência, porque ele é detalhes. Se você não tiver um pouco de paciência, não for detalhista, você acaba não fazendo um produto que preste. Além da confecção, aqui os presos podem atuar em diversas áreas, como serralheria, onde fabricam portas e beliches para penitenciárias, e na recuperação de orelhões, que são distribuídos para todo o Brasil. Eles recebem até um salário mínimo e têm um dia de redução na pena a cada 3 dias trabalhados. Atualmente, cerca de 500 reeducandos trabalham aqui no complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Goiás tem hoje aproximadamente 22 mil presidiários, mas a oferta de trabalho não é para todos. Apenas 20% da população carcerária exercem algum tipo de atividade profissional, dentro ou fora das cadeias. O superintendente de Reintegração Social e Cidadania admite que esse número ainda é pequeno, mas está buscando novas parcerias público-privadas para ampliar as vagas. 11 processos estão em andamento para atender os reeducandos do regime aberto, semiaberto e fechado. Segundo o superintendente, 70% dos reeducandos que trabalham não voltam ao mundo do crime e, por isso, convênios como estes são muito importantes. A população, às vezes, tem um certo estigma quanto ao encarcerado. De que forma? Que o encarcerado, ele tem que ficar preso. Sim, ele tem que cumprir a sua pena, mas ele cumprir a sua pena de maneira diferente. A encarregada da confecção conta que há detentos muito competentes e preparados para atuar em empresas quando saírem da cadeia. A gente percebe a mudança em alguns. Eu não falo todos porque nós somos seres humanos, né? Nem todos nós queremos uma mudança, né? Mas alguns, com certeza eu contrataria se eu tivesse uma empresa lá fora. Ali estão muitas histórias de quem causou dor e sofrimento à sociedade. Mas depois de acertar as contas com a justiça, muitos querem recomeçar. Vilmundino está perto de deixar o presídio e Jaqueline deve sair no final de 2019. Os dois sonham em construir uma nova vida lá fora. Eles sonham com uma segunda chance. O último censo agropecuário do IBGE mostrou que o uso de agrotóxicos no Brasil aumentou 21,2% em 11 anos. Só em 2017, 1.680.000 produtores usaram defensivos. O tema divide opiniões, mas estudiosos alertam: o uso de agrotóxicos contamina o solo, as águas e as pessoas. É o que nós vamos ver na terceira e última reportagem da série Crimes Ambientais, do Superior Tribunal de Justiça. Os agrotóxicos têm definição em lei. São produtos químicos ou de processo biológico com o objetivo de livrar as lavouras da produção de pragas ou para proteger as pastagens, florestas e outros ecossistemas. Ele é tóxico tanto para essas pragas quanto para o próprio ser humano. Depende muito do tempo de exposição, da dose do agrotóxico e da frequência com que o ser humano pode ser exposto a esse agrotóxico. Ele pode estar presente não só na fruta e verdura e etc. in natura, mas nos alimentos processados ele está presente também. Dados do Ministério da Agricultura mostram que temos hoje no Brasil 2.123 produtos formulados e 1.498 produtos técnicos registrados no Ministério. Os produtos técnicos são aqueles com ingrediente ativo altamente concentrado, utilizado para fabricar os defensivos formulados, que são utilizados pelos agricultores para o controle de pragas. Por outro lado, 52 produtos de baixa toxicidade foram registrados em 2018, considerado um número recorde. Hoje, mais de 2.300 processos aguardam a análise do Ministério do Meio Ambiente. Os produtos precisam estar de acordo com legislações, inclusive internacionais, para evitar que agentes extremamente perigosos sejam permitidos. Os animais têm acesso ao agrotóxico logo após a aplicação.
se durante a aplicação isso voa para a unidade de conservação, você está causando envenenamento. A segunda turma do STJ manteve a condenação de uma fazenda agropecuária mineira a pagar R$150 mil pelo uso de agrotóxico ilegal. O furadã teria provocado a morte de 1.300 pássaros na região, fazendo com que o Ministério Público Estadual propusesse ação civil pública por dano ambiental contra a empresa. No STJ, o relator do caso, o ministro Castro Meira, apontou a existência de dano ao meio ambiente causado pela atividade da agropecuária e afirmou também que a punição pelo dano ambiental tem natureza educativa e o intuito de evitar a repetição da falha. Aos poucos, surgiram movimentos no campo contrários ao uso de agrotóxicos. A agroecologia é um deles. Ela é usada como alternativa na produção de alimentos. A produção agroecológica, ela tem um cuidado com o ser humano, com o meio ambiente, né, e com o trabalhador. Então, ela tem todo um cuidado, porque tem que ser feito com rotação de culturas, consórcio. Também você planta várias plantas ao mesmo tempo e você tem que fazer quebra-ventos para você criar o microclima para a planta crescer mais saudável. A gente precisa de políticas públicas que desonerem o processo de produção orgânica. A gente também tem que entender que muito da tecnologia que é usada hoje na produção orgânica foi uma tecnologia que os próprios agricultores tiveram que desenvolver, porque a gente teve muito pouco investimento público em pesquisa, desenvolvimento tecnológico para a produção orgânica. E aí, quando o agricultor tem que desenvolver a tecnologia, muitas vezes ele vai colher abaixo daquela quantidade que ele poderia se ele estivesse usando uma tecnologia já testada, já avaliada. Especialistas lembram que a preservação do meio ambiente depende de todos e não só de atitudes governamentais. A primeira coisa que tem que haver é a implementação nos programas e nos conteúdos programáticos da rede pública, em todos os níveis de ensino de educação ambiental. E hoje, na última reportagem especial sobre lixo, vamos mostrar como é simples montar uma composteira em casa e assim contribuir para um meio ambiente mais limpo. Na casa da empresária Flávia Tucci, sobras de alimentos deixaram de ir para a lata de lixo. Vão parar em potes ou baldes de plástico. Quando eles ficam cheios, vai tudo direto para a composteira. Começa a produção natural de adubo caseiro. Já faz algum tempo que a Flávia vem desenvolvendo uma consciência ecológica e um desses aspectos é ter a compostagem do lixo orgânico dentro de casa. Flávia, já tem quantos anos que você faz isso? Aqui em casa já são 12 anos de compostagem. E o que te levou a ter esse tipo de iniciativa? Inicialmente, a ideia era ter um adubo, né, de boa qualidade e o churume para poder usar nas plantas, o biofertilizante para as plantas. Hoje, claro que isso continua sendo o benefício, mas não é o motivo principal. O motivo principal é realmente reduzir o que a gente joga de lixo fora, os resíduos que a gente coloca para o nosso sistema de limpeza urbana tratar. É durante o período de descanso que fungos e bactérias vão se proliferar, com a decomposição dos resíduos até formar o biofertilizante. Aqui a composteira é ao mesmo tempo um minhocário. E o que não falta é alimento para as minhocas. Cascas de frutas, de ovos também fazem parte do cardápio delas. O último compartimento da composteira armazena o chorume, o líquido resultante da decomposição da matéria orgânica. Flávia não desperdiça nada. O chorume vira adubo. É misturado com água na proporção de 10%. Flávia não perde tempo e leva a solução para o quintal. Aproveita o chorume diluído para regar as hortaliças que cultiva nos fundos da casa. Aquele processo que a gente viu lá na casa da Flávia, ele é bastante simples e muito semelhante ao outro que a gente vai mostrar agora, com a vantagem de que este acaba sendo bem mais barato. Ele é desenvolvido assim, olha, em baldes de plástico. E para saber melhor como é que funciona esse processo, eu vou conversar com o Gustavo, que é engenheiro agrônomo. Por que é mais barato, Gustavo? É mais barato porque o custo de aquisição do equipamento composteira, né, se torna bem reduzido.
E são vasos de segundo uso, você encontra no mercado de segunda mão, né? Um preço bem, né, mais acessível do que as caixas, né, que são, né, disseminadas aí. O que significa que a compostagem ela pode ser democratizada, né? Qualquer pessoa de poder aquisitivo pode fazer. Positivo. Essa parte que elas são furadas, né? Elas têm furo embaixo, né? Que isso faz poder filtrar de chorume, né? Que é a parte líquida do lixo. Essa parte ela é vedada, que ela vai coletar esse excesso de umidade. Daí o excesso de umidade eu diluo e uso também nas minhas plantas. Gustavo explica sobre a fase final da compostagem. Que aqui já está o material que você já não consegue mais saber. Ele já está bem decomposto. Tirando as folhas, que você já não sabe mais a origem do que isso. Ó. Isso era tomate, era maçã, era casca de banana. Casca de ovo, né? E agora você já não consegue mais tirar do ovo, você não consegue mais perceber o material que deu origem. Daqui está, né, quase pronto para ser utilizado já na horta. Aqui no Centro de Prática Sustentável do IBRAM, o Instituto Brasília Ambiental, há outros modelos de composteiras, como este engradado de madeira para espaços maiores. Aqui pode ser dispensado todo tipo de lixo orgânico, inclusive resíduos que não são alimentos, mas de fácil degradação. O contato de tudo que é depositado aqui é direto com a terra, o que significa que podem surgir minhocas. Aí, a composteira pode virar um minhocário. O Centro de Prática Sustentável do IBRAM, em breve, vai oferecer cursos para quem é interessado em fazer compostagem em casa e até em apartamento. E assim, fertilizar a própria horta com adubo natural e caseiro. São cursos rápidos, de até 3 horas, concluídos no mesmo dia. E esta edição do Jornal da Justiça termina agora. Para você, uma boa tarde e uma excelente Páscoa. Tchau.